Olá galera, está começando mais um Johan Show, programa de entrevista no Panorama Tricolor. Hoje aqui diretamente da Multifoco Editora, programa sendo gravado ao vivo, uma plateia imensa aqui para trás de mim. Queria fazer primeiro os agradecimentos a Absolute Models, a ELSD, a LS2, você vê, né? E a Demart, a agência Demart, nossos parceiros aí. Estou aqui com Paulo Roberto Andel, né? E vamos aqui, eu sou aqui o privilegiado de poder fazer algumas perguntas que todos gostariam de estar aqui no meu lugar fazendo, né? Vou começar aí, Paulo. Dizem que o Fla-Flu começou antes do nada, né, cara? Antes de 40 minutos do nada. Vamos lá, falar um pouco de você. Como é que começou a tua paixão, Paulo? Estou aqui com uma série de perguntas aqui. Da onde que ela veio? Como é que brotou isso? Eu não sei te dizer. Porque eu já era tricolor desde muito criança, assim. Eu tenho memórias do Maracanã, eu sou bem velho, gente. Estou chegando perto de 50 anos, para quem não acredita. Então o que acontece? Eu sou do tempo que o Maracanã ainda tinha aquele placarzinho no meio do estádio ainda, muito antes do grande placar de 78. Então eu tinha memória dessa época, assim, já de meu pai me levar a alguns jogos. E principalmente a partir de 1978 é o ano que eu começo a frequentar o Maracanã regularmente, com uma distinção. Muitas vezes os filhos são levados permanentemente pelos pais e daí se tornam torcedores fanáticos de arquibancada. O meu pai, embora tenha sido um torcedor apaixonado do Fluminense, ele não me levou a tantas partidas assim. Deve ter sido um total de 15 ou 20, se muito. Isso no período de? Num período de 2 anos, talvez. Daí em diante eu comecei sozinho. Isso com quantos anos? Eu tinha 12 anos. No Rio de Janeiro, de muitos anos atrás, era possível um garoto de 12 anos ir ao Maracanã sozinho e voltar sozinho. Então vem dessa época. Mais de 30 anos, imagino. Vamos lá. Essa ideia, hoje a gente está aqui, né? Cadê o livro, Paulo? Não sei onde está o livro. Olha aí, obrigado pelo braço que me ajuda, Nelson. Hoje a gente está aqui lançando o livro 1995, o Campeonato do Centenário, né? Inesquecível. Então onde veio isso, né, cara? De começar, eu te conheci até pelos teus textos, foi aquilo que me emocionou e foi assim que a gente se conheceu, através do Facebook, e virou essa parceria. Onde entra a literatura na tua vida falando do Fluminense? Como é que foi isso? Olha, Johan, eu já venho da literatura, assim, pra quem não me conhece meu trabalho, Léo, cala a boca! Pra quem conhece já o meu trabalho de outras temporadas, eu já milito na literatura há mais ou menos 15 anos. Eu não trabalho especificamente com futebol. O meu trabalho começa em 2006, porque é um ano, pra mim, muito marcante. O Fluminense vinha de uma dificuldade muito grande em 2005, perdeu a vaga na Copa Libertadores em cima da pinta. Em 2006 já era o pré-rebaixado, segundo a imprensa. E o que mais me incomodava é que eu nunca via nos jornais espelhado qualquer tipo de partido que eu visse. Era outro jogo. Eu falava, gente, não é possível. Eu entendo um pouquinho de futebol para perceber que esse texto é completamente outro em relação ao que acontece. Então, tomei a atitude de produzir os próprios textos por minha conta, como se fossem mensagem na garrafa. Eu escrevia para 2 ou 3 pessoas. Hoje a gente vê aqui 100 pessoas, é um barato, né? E a coisa foi andando assim em termos de Fluminense, até que no ano de 2009, provavelmente eu fiz a aposta mais arriscada de toda a minha vida. Eu publicamente comecei a escrever em todas as partidas que o Fluminense não cai de jeito nenhum, quando o Fluminense era o último colocado a 9 pontos para sair da zona de rebaixamento, na virada do turno, depois de ter perdido para o Ipatinga. Provavelmente muitas pessoas me chamaram de louco por causa disso e tinham toda a razão. Mas eu não era tão louco assim, o Fluminense não caiu. Você sabe que não querendo te cortar... Já cortou, claro. Me chamaram de louco também, quando o Cruzeiro botou 2 a 0, eu já falei, vamos virar e não vamos cair. Pois é. Mais maluquice do que essa não existe, né? Exatamente. Então o que acontece? A partir daí eu comecei a trabalhar num determinado site que tinha alguma pequena popularidade, passei para um outro maior. Desse maior, então eu migrei, eu acabei vindo trabalhar no Panorama, que é o site dos meus amigos, o site da minha equipe. E lá eu venho produzindo regularmente crônicas de futebol sobre todas as partidas do Fluminense. Bem, vamos lá. Eu tenho algumas perguntas aqui. E uma delas é o seguinte: te incomoda quando alguém tece um comentário qualquer sobre a sua obra, citando o Nelson Rodrigues? Não.
Não te incomoda? Não me incomoda, até eu acho sensacional, porque, é claro, o Nelson Rodrigues foi, é e sempre será a reverência máxima em termos da literatura tricolor. Mas é bom estabelecer alguns paradigmas. O Nelson Rodrigues não é apenas o maior cronista da história do futebol brasileiro. O Nelson Rodrigues, ele é, na verdade, o maior dramaturgo da história da língua portuguesa. Então ele transferiu essa dramaturgia para o seu texto maravilhoso que durante 60 anos dominou o Brasil. Ele é o maior cronista da história do futebol brasileiro. Mas antes disso, ele é o maior dramaturgo da história da língua portuguesa. Talvez só superado e nem sempre por Gil Vicente, Camões e clássicos do gênero. O meu caso é outro, eu não tenho essa comparação. O que eu tento fazer nos textos é poesia. Não sei se dá certo, às vezes dá, mas é outra linha, outra seara, e a figura do Nelson é admirável, eu respeito. Eu não rezo por ela, quando eu era criança, os principais cronistas que me influenciaram, o Nelson Rodrigues não era um deles, por uma simples razão. Quando eu comecei a ler jornais e ficar fanático de futebol, o Nelson Rodrigues já estava muito doente e veio a falecer logo em seguida. Então, só que quando eu tive acesso à obra dele, eu já tinha uma formação literária baseada em outros cronistas. Mas é claro que ele é gigante, ele é o nosso Shakespeare do futebol. Agora, o teu diferencial aí que você vê em você mesmo, qual é? Assim, no teu escrito, nos teus livros, nas tuas crônicas, qual é o teu grande diferencial? Poesia. É o que eu tento fazer. Nem sempre dá certo, muitas vezes dá, às vezes as pessoas se comovem, choram, riem. O que eu quero é transmitir emoção de alguma forma e não traduzir aquela sentença literal. A bola saiu para escanteio, foi cobrado escanteio, o jogador fez o gol de cabeça. Isso não me interessa. O que me interessa é injetar poesia na literatura de futebol. Tá, vamos lá. Eu queria agora entrar um pouco em 1995. Sim. Te transportar para esse momento aqui, né, cara? Eu até estive vendo uns vídeos e tal, me emocionei. Todas as vezes que eu vejo 1995 é uma emoção, porque a gente, não sei se você concorda comigo, que na época o todo poderoso da mídia, que até hoje é o Flamengo, e com o Romário sendo em 95 e 94 tinha sido o melhor do mundo, no 95, o todo poderio da mídia, do dinheiro e a mística falando do Fluminense. Como é que você viu esse jogo? Vamos lá. A partida em si, a final, você diz? Eu acho. Olha, o campeonato todo, o que me levou a escrever o livro, é porque essa é uma das histórias mais contadas de todo o futebol brasileiro. Quando alguém tenta conversar isso numa mesa de bar ou em qualquer outro lugar, o que você acaba falando, foi aquele gol de barriga. Gente, não foi assim. A história é muito mais profunda e maior do que apenas. O gol de barriga, ele é a Madeleine, ele é o ponto máximo de uma situação maravilhosa e que culminou, para a sorte, eu acho que do futebol brasileiro, essa partida não era uma decisão, ela era a última partida do turno, do retorno. E o Flamengo jogava pelo empate. Eu não tenho a menor dúvida. Cada um tem direito a escolher seus jogos de predileção. Eu sou completamente apaixonado por Benedito de Assis. Eu estava lá em 83, 84. Eu já vi um monte de coisas, mas nada se compara a esse jogo. Esse foi o maior Fla-Flu de todos os tempos. E desde então, há 18 anos, nunca mais houve nada parecido no Fla-Flu. Aliás, eu diria até em termos de futebol carioca. Para mim é o último grande momento de decisão com dois gigantes se digladiando o tempo todo. Agora, esse jogo ele tem uma particularidade que quem viu Nelson Rodrigues e conhece Nelson Rodrigues, parece que Nelson Rodrigues estava falando desse jogo mesmo sem ter visto. Ele falando sobre o Fla-Flu de 95, no qual ele morreu em 1980, 1995 ele morreu em 80. O que você diz disso? Você acha que houve uma profecia em cima desse Fla-Flu? Porque eu estava vendo sobre os textos, Nelson, ele falava como se fosse do Fla-Flu de 95. Como é que você vê isso? O Nelson Rodrigues, ele vivenciou profundamente o Fla-Flu, porque para ele não era só uma questão de futebol, era questão familiar. O Nelson Rodrigues, se ele é o maior cronista da história do futebol brasileiro, o irmão dele, no mínimo, foi o segundo colocado, que era o Mário Filho. Então eles vivenciaram isso de coração dentro de casa a vida inteira, enquanto estiveram juntos. Então, o Nelson Rodrigues falar do Fla-Flu, mesmo com um tom premonitório, é até bastante natural, porque ele injetava dramaturgia no texto. Se você acompanhar as peças do Nelson, você tem impactos como Vestido de Noiva, é uma peça de 1943, tem 70 anos, ela ainda causa muito impacto. Então ele era, do jeito dele, mesmo sendo um cara conservador de direito e tal, ele era um vanguardista nesse aspecto, a arte dele era de vanguarda. E no futebol ele também foi de vanguarda. Agora, qual foi a cena assim desse jogo, presenciada por você, que te deixou
estarrecido, que te deixou emocionado? Qual foi essa cena? Eu tenho várias, cada um, eu acho que foi como a gente falou aqui anteriormente. É como se fosse a queda das Torres Gêmeas, como se fosse, assim, eventos... onde você estava naquele Fla-Flu de 95? O evento foi o jogo do século, né? E qual foi a tua cena, ou cenas? Olha só, Johan, poucas pessoas, poucos torcedores do Fluminense conseguiram ver esse gol do Renato Gaúcho com o auxílio luxuosíssimo do Ailton. Pouca gente. Naquele momento devia ter uns 80 mil rubro-negros e 3 mil tricolores, 5 mil se muito. A torcida do Fluminense, que já era menor, ela praticamente tinha deixado o estádio no gol de empate do Flamengo. Então, isso foi uma coisa para poucos, foi uma coisa muito rápida, e eu mesmo na hora, como o placar demorou minutos para informar que tinha feito o gol, achei que tinha sido até o querido Ronald, o lateral mão branca, que eu tanto criticava. Cavalinho, né? E alguém brincou comigo na arquibancada, agora você vai queimar a língua, porque você falava mal dele e fez o gol do título. Mas não é essa cena que eu guardo, aquilo tudo foi muito rápido, o gol de barriga me emociona muito, rever o jogo me emociona, eu tive que rever várias vezes para poder escrever esse livro. Agora, a cena que eu jamais vou esquecer, que é a cena mais importante da minha vida de torcedor, foi quando o Fluminense volta para o campo depois do terceiro gol e aquele silêncio no Maracanã, as pessoas estão do nosso lado, da nossa arquibancada, ajoelhadas chorando. Isso eu nunca vou esquecer. Isso durou vários minutos. Eu até posso dizer o seguinte: parte desse jogo, a partir do terceiro gol, eu vi muito mal, porque eu o tempo todo olhava para aquilo, eu não tinha noção do pouco tempo que faltava para o final da partida, e eu vi crianças, eu vi idosos, eu vi pessoas que hoje já estão falecidas, como meus pais, que não estavam no estádio, mas enfim, pessoas da geração dos meus pais ajoelhadas, chorando, se abraçando. Aquilo parecia o fim da Segunda Guerra Mundial. E num dado momento, a torcida do Fluminense começa a invadir os túneis do Maracanã e começa a voltar e a gritar. Isso não tem preço, gente. Eu vou dizer para todos vocês aqui, eu tenho 45 anos. O Fluminense vai voltar a ser campeão do mundo e ele vai ganhar a Libertadores. Eu não sei se vai ser agora, mas a gente quer muito que isso aconteça. Mas nunca mais vai acontecer o que aconteceu nesse dia. Esse dia é o maior dia da história do maior Fla-Flu de todos os tempos, e nós fomos os vencedores, do que eu sinto muito orgulho como torcedor, e agora, 18 anos depois, tentando resgatar uma história que é muito bonita, uma história de amor e que merecia ser contada direito. Eu tentei fazer. Bem, o tempo é escasso para o primeiro bloco, estamos encerrando aí o primeiro bloco. Queria desde já agradecer aí o silêncio dessa plateia maravilhosa. Tirando o animal do Léo. Daqui a pouco a gente volta. Intervalinho a gente volta. Eu apresentei.